Maelstrom tem dois osciladores, como eu falei na aula de introdução, né? É o oscilador A e o oscilador B, ok? São os geradores de sons reais e o restante dos controles é usado para modular e moldar o som. Os osciladores realmente fazem duas coisas. Eles jogam um grand table e geram o pitch. Um grand table é vários segmentos curtos e contíguos de áudio, tá? Como eu falei na aula de introdução. Pitch é a frequência com que os segmentos são reproduzidos. Ao criar um patch de Maelstrom, o primeiro bloco de construção fundamental é geralmente selecionar um grand table para um ou ambos os osciladores, tá? Oscilador A e B. Para ativar e desativar um oscilador, clique no botão On/Off no canto superior esquerdo, ou seja, aqui, ó, tá? On/Off. Assim ele está desligado e assim ligado. Para selecionar um grand table, use os controles de rotação ou clique diretamente no visor para abrir no menu pop-up com os grand tables disponíveis. E é aqui o visor. Clicou, abriu aqui os grand tables que você pode escolher, ó. Ok? Você também pode selecionar aqui, ó, e passando. Mas eu acho mais interessante você clicar em cima e abrir a janela, que você já tem aqui uma visão geral dos grand tables, certo? As grand tables são classificadas em ordem alfabética, em várias categorias descritivas, dando uma dica sobre o caráter geral do som. Observe que as categorias são visíveis apenas no menu pop-up, não na tela. Ou seja, aqui, quando você passa, você não vê as categorias, ok? Só quando você clica aqui que você vê, ó. Para bass, para efeito, para guitarra, tá? Percussão, synth, ok? Essas são as categorias. Selecione o Grand Table clicando na tela do oscilador. Você pode selecionar aqui. Pronto. F-X, ó. E você, a partir daí, vai criar um efeito. Você pode alterar a frequência, ou seja, a sintonia de cada oscilador usando os 3 botões rotulados, que são esses 3 botões aqui. Eles 3 têm nos 2 osciladores, que é a oitava, semitom e centésimo de tom. O botão oitava altera a frequência em etapas de uma oitava completa, 12 semitons. O intervalo é de -4, 0 e +4, em que o corresponde ao meio A do teclado a 440 Hz. O botão semi altera a frequência em etapas de um semitom, que é esse botão aqui. O intervalo é de 0 a +12, uma oitava completa acima. Tá aí, ó, 12. Ok? O botão cent muda a frequência em passos de centésimos, que são 100 graus de um semitom. O intervalo é de -50, 0 e +50, ou seja, diminui ou aumenta em até meio semitom, controlando a reprodução do grand table. Então vamos ver aqui. Cada oscilador possui 3 controles que determinam como as gravações carregadas são reproduzidas. São eles: o controle deslizante index, que é o índice, né? O botão de movimento, que é o motion, aqui, e o botão shift, que é esse daqui, ok? Index, motion, shift, tá? São esses 3. O controle deslizante index, que seria o índice, traduzido, define o ponto inicial da reprodução no grand table. Ao arrastar o controle deslizante, você define qual ponto de índice ou de index no grand table deve ser reproduzido primeiro quando o Maelstrom receber uma mensagem Note On. Veja.
A reprodução continuará no próximo ponto do índice, do index, de acordo com o Grand Table ativo. Com o controle deslizante totalmente para a esquerda, o primeiro segmento do Grand Table também é aquele que será reproduzido primeiro. Ok? Observe que os Grand Tables do Maelstrom não têm o mesmo comprimento e que o intervalo do controle deslizante index, ou índice, é de 0 a 127. Tá? Você vê aqui, ó, de 0 a 127. Não reflete o comprimento real do Grand Table. Independente de um Grand Table conter 3 ou 333 grãos, o controle deslizante do index sempre abrange todo o Grand Table, mesmo que o intervalo do slider seja de 0 a 127. O botão Motion, que é esse daqui, controla a rapidez com que o Maelstrom deve avançar para reproduzir o próximo segmento do Grand Table, de acordo com esse padrão de movimentação. Se o botão for mantido na posição intermediária, a velocidade do movimento é o padrão normal. Vamos ver, metade aqui. Girar o botão para a esquerda diminui a velocidade e a rotação para a direita resulta em velocidade mais alta. Se o botão giratório estiver totalmente à esquerda, não haverá movimento. Vamos ver. Viram? Ele ficou direto. Se você botar mais no meio, ele termina rapidamente. E se botar no final, ele nem aparece. O que significa que o segmento inicial, conforme definido no controle deslizante index, o índice, será reproduzido repetidamente como uma forma de onda estática. Viram? O botão Shift altera o timbre do som, o espectro formante, do som. Na verdade, o que ele faz é alterar o tom de um segmento para cima ou para baixo, por reamostragem. No entanto, como a afinação que você ouve é independente da afinação real do gravável, mudar o tom de um segmento significa que mais ou menos da forma de onda do segmento será reproduzida, resultando em uma alteração no conteúdo harmônico do timbre. Vamos ver aqui. Viram que afinou quando foi mais para a direita e baixou o tom, o grave, ficou mais grave para a esquerda. Agora sobre padrões de movimento. Cada gravável possui um padrão de movimento pré-definido e uma velocidade de movimento padrão. Quando um Grand Table é repetido, ou seja, se o botão Motion estiver para a esquerda, segue um dos dois movimentos possíveis padrões de informação, para frente e para trás. Esse padrão de movimento reproduz o Grand Table no começo ao fim e depois o repete. Veja. Viram? Ele vai até o final e repete, como se fosse um loop, A velocidade do movimento pode ser alterada com o botão Motion, mas não é possível alterar o padrão de movimento de um Grand Table. Vamos ver agora a amplitude do envelope.
Cada oscilador possui um gerador de envelope padrão ADSR, ataque, decaimento, sustentação e liberação, e um controle de nível. Eles são usados para controlar o volume do oscilador. Uma coisa que torna o Maelstrom diferente de muitos outros sintetizadores é o fato de que os envelopes de amplitude são colocados antes das seções de filtro e roteamento no caminho do sinal. Os envelopes de amplitude controlam como o volume de um som deve mudar desde o momento em que você pressiona uma tecla do teclado até o momento em que você o libera novamente. Vamos ver aqui. Aqui é o decaimento. Bom, vamos lá. Aqui é o ataque. Tá? Se eu botar mais para cima, ele não tem ataque. Se eu botar mais para baixo, ele tem o ataque. Decaimento. Se eu botar mais para baixo, né, em 0, ele vai ter um decaimento mais rápido. Se eu botar mais para cima, vamos supor que em 127, o decaimento demorará mais para cair. Ok? E aqui o sustain, o sustentação. Ele vai ser sustentado mais tempo, né? Viram? Ele teve um decaimento mais rápido e a sustentação bem mais rápida ainda. E agora aqui é o release, né? Que seria a liberação. A partir do momento que você libera. Ó. Se eu tocar na tecla, ele está aqui em 0. Se eu tocar na tecla e soltar, ele para. Se eu subir aqui e tocar na tecla e soltar, ó, eu soltei a tecla já, ele vai continuar, né, um tempo aí. E no caso aqui é o nível, né? Ok? Bem, como eu falei, né? E agora o volume. Os botões de volume ajustam o nível do volume de cada oscilador. E é claro que a gente, no decorrer dos outros vídeos desse módulo Maelstrom, né, nós vamos saber mais a fundo sobre cada um desses parâmetros e ferramentas, né, controles e tal. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima. Até lá e tchau, tchau.